Ela engravidou com 12 anos. É isso mesmo, olha só. História de quando eu engravidei com 12 anos. Gente, então, eu não fui criada pela minha mãe, porque a minha mãe é uma... Hoje, eu não sei se minha mãe tá viva, eu não tenho notícia nenhuma dela, eu já procurei rede social, é parente, mas ninguém sabe. Então, eu fui criada pela minha avó. Só que a minha mãe era o que era a pessoa que era, por conta da minha avó, porque a minha avó é outra viciada. A vida toda, desde que eu, tipo assim, tenho as minhas primeiras lembranças da minha vida, eu sempre vivi numa bagunça. Cachaça, festa, gente estranha. Eu passava de colo em colo, ficava sentada no colo de um, sentada no colo de outro. E a minha avó, tipo, mal cuidava de mim. Eu tenho lembranças de quando a minha avó era chamada na escola porque as professoras reclamavam do meu cheiro. Tipo, ela não me dava nem banho pra ir pra escola. Teve uma vez que a minha avó recebeu uma denúncia de maus tratos. Os vizinhos denunciaram ela pro conselho. O conselho foi lá na nossa casa conversar com ela. E, tipo, quando minha avó era chamada em escola ou chamada atenção por alguém, ela, tipo assim, pagava de bozona. Tipo assim, falava que ela sabia como ela criava a neta dela, que ninguém tinha que se intrometer, que era pra perguntar pra mim se eu tava faltando alguma coisa dentro de casa. E, gente, apesar desses cuidados, como eu posso dizer? Se ela fazia muita coisa pra mim, porque ela queria festar e não queria ficar cuidando de mim. Então ela ia lá no bar que ela comprava as cachaçaiadas dela, comprava skinny, chiclete, pirulito, suco, docinho, tudo pra mim ficar comendo e deixar ela fazer as coisas que ela fazia. Então, na minha cabeça de criança, isso era tudo. Então, sempre que alguém ia falar da minha avó, eu defendia com unhas e dentes. Chegava até bater. Muitas vezes, tipo assim, as coleguinhas da minha sala ficavam falando pra mim que a minha avó era uma maluca, que a minha avó era uma bruxa. E muitas vezes eu cheguei a bater nelas por conta disso, porque eu não aceitava que falasse da minha avó. Com isso, com o passar do tempo, eu fui me tornando uma pessoa muito agressiva. Eu dava muito trabalho na escola, gente, coisa de 7, 8 anos. Minha avó ia chamada na escola todo dia. E minha avó sempre me dava razão, sabe? Porque a maioria das brigas era essas questões. Das meninas chamando minha avó de bruxa, falando que eu era mal cuidada. E então eu era agressiva, eu partia pra cima, eu xingava. Porque eu escutava essas palavras dentro de casa, sabe? Dos amigos da minha avó. E sempre que minha avó era chamada lá, ela falava assim que eu tava certa, porque eu não devia aceitar as pessoas falando merda pra mim, da minha vida, sendo que nem me conhecia. Ok, com o tempo, com essas meninas falando que eu fedia, que eu era mal arrumada, que eu era mal cuidada. Tanto que, tipo assim, na minha primeira menstruação eu menstruei com 9 anos. A minha avó não me ensinou que tinha cuidado pra mim essas coisas, então eu fedia muito, gente. E com o passar do tempo, por eu querer ter as coisas, querer andar maquiada, querer andar arrumada, principalmente vendo as mulheres que a minha avó colocava dentro de casa, sempre de cílios, de maquiagem, eu comecei a roubar as coisas. Eu tinha a mão muito leve, eu não podia ver uma coisa moscando que eu pegava, eu não podia ver um dinheiro moscando que eu pegava. Tipo, os bêbados que ficavam na casa com a minha avó, eu não podia ver a carteira deles dando bobeira que eu ia lá e pegava, eu fuçava. Entendeu? Se eu visse alguma mulher na nossa casa com uma bolsa, se tivesse uma sombra, um pó, um esmalte, eu ia e pegava. E eu comecei a andar arrumadinha, sabe? Por conta dessas coisas, e aí o pessoal parou de mexer comigo. Beleza, um dia eu tava fuçando nas coisas dos outros, porque, véi, a minha casa era assim, os bêbados ficavam caídos no chão, então se sumisse uma perna, um braço, eles não percebiam. Tava fuçando numa bolsa de uma mulher. E aí um cara que tava lá no meio dessa bagunça, que a gente morava numa casa muito grande, a gente tinha um quintal imenso. Cabia umas 3 casas tranquilo no nosso quintal. Tinha um cara lá que ele tinha 22 anos. Eu tinha 12, tá? E aí ele chegou pra mim e viu que eu tava mexendo nessas coisas. Ele falou assim, olha, o que você tá pegando aí? E aí eu peguei e falei pra ele, não, eu tô pegando pó, mas tô pegando emprestado. Não falei que eu tava roubando, né? Aí ele falou, ai, para de pegar isso aí, vem cá que eu vou comprar umas maquiagens pra você. E aquilo pra mim, gente, foi tudo, porque ninguém nunca tinha feito isso por mim. Eu não tinha mãe, eu não tinha pai, minha avó mal ligava pra mim. Então o cara falar pra mim que ia comprar maquiagem pra mim, foi tipo assim, me dá um mundo. Aí eu falei, sério? Ele falou, sério. Ele me levou numa loja, a gente deixou eu escolher tudo que eu queria. E dane-se o preço. A gente escolher base, pincel. Eu lembro que eu comprei vários batom colorido pra me usar. E aquilo pra mim era um mundo, sabe? E aí eu pensei, cara, esse homem é um anjo na minha vida. E aí ele começou a frequentar sempre a nossa casa. Minha avó começou a gostar muito dele, porque ele me dava as coisas. Querendo ou não, ele me dava atenção e o cuidado que ela não me dava. Então ela começou a, tipo, gostar que ele ficasse lá. Quando tinha mais ou menos uns 2 meses que ele tava me dando as coisas e ficando bastante lá em casa, ele começou a ajudar minha avó nas contas. Minha avó começou a pedir pra ele ajudar nas contas, tipo, uma continha aqui, uma continha ali. Quando eu vi, o cara tava morando dentro da nossa casa. Ele ajudava minha avó a pagar aluguel, ajudava minha avó a pagar as contas do mês, comprava comida, comprava trem pra minha avó, bebida. Minha avó não precisava nem preocupar em comprar bebida mais, ele comprava tudo, sabe? Ele bancava muita coisa, porque ele tinha um emprego muito bom. E também morando com os outros, né, sobra dinheiro. Aí ele me dava tudo. Em questão disso, ele era bom, sabe? Ele me dava muitas coisas. E óbvio que com ele morar na nossa casa, ele começou a dormir comigo. E, gente, até então, eu não achava nada demais, porque ninguém nunca me ensinou o que era certo e o que era errado. Que não era certo um cara de 22 anos deitar com uma menina de 12. E também eu pensava, velho, ele me dá tudo. Ele me dá maquiagem, ele me dá roupa, me dá sapato, me dá perfume, ajuda minha avó, entendeu? Compra as coisas pra ela, ajuda em casa. A gente começou a ter uma qualidade de vida melhor, porque minha avó não fosse, eu não precisava mais pagar tudo sozinha. É o mínimo que eu posso fazer por eles. Eu não gostava, mas se é isso que ele queria, se era isso que agradava ele, na minha cabeça era obrigação fazer. Gente, não deu outra. Não deu outra. Não tinha nem um mês que a gente começou a ter... Eu comecei a me sentir muito mal. Tipo, não deu um mês. Eu comecei a me sentir muito mal. Sentia meu corpo muito diferente, meus muito doloridos. E comecei a perceber que eu tinha muita espinha. E até então, gente, eu nem entendia. Eu nunca tinha tido uma aula de educação
Enfim, e eu mal ia pra escola, gente. Nossa, minha avó não tava nem aí se eu ia, se eu não ia pra escola. Eu pedia pra minha avó renovar a matrícula da minha escola quando era pra renovar. Então, tipo, dane-se, eu mal ia pra escola, eu não sabia de nada. E na minha cabeça tava normal. Na minha cabeça tinha começado a surgir espinha porque eu tava usando muita maquiagem, né? Que limitava, eu usava. E ok, gente, foi passando 1, 2. Gente, quando passou 4 meses que eu percebi que eu não menstruava mais. Eu percebi que a minha menstruação não descia. E eu achei estranho, tipo, eu não sabia o que isso significava, mas eu pensei, véi, acontecia todo mês e agora não tá acontecendo mais. Eu percebi que os absorventes que ele comprava pra mim todo mês começou a acumular, tipo, no meu guarda-roupa. Todo mês ele me dava um pacote. Começou a juntar os pacotes. Eu falei, uai, tá faltando alguma coisa. E aí eu cheguei nele, porque minha avó, a gente tirou de conversar essas coisas, eu falei assim, eu sei que você é homem, mas você sabe por que eu não tô sangrando mais, tipo, todo mês? Aí ele ficou muito assustado, ele falou, o quê? Eu falei, deve ter uns 3, 4 meses que eu não sangro mais. E ele pegou e falou, meu Deus, só pode ser. Eu falei, só pode ser o quê? Ele falou, peraí. E aí ele foi lá e comprou um teste de farmácia. Gente, ele pediu pra me fazer xixi no negócio. Quando eu fiz xixi, positivo. Gente, esse cara surtou. Surtou, perdeu as estribeiras. Ficou louco da cabeça. E ele dava gente, ele deu um show, ele dava uns berros. Assim, eu, tipo, sem entender nada. Eu falava, velho, o cara comprou esses palitos, eu mijei nos palitos, dizendo ele que deu positivo e ele tá surtando. Tipo, eu não entendi. Aí eu fui e falei, o que você tá falando? O que você tá falando? Eu não tô entendendo. Aí ele falou assim, você tá grávida? Aí eu falei, eu tô grávida. Na minha cabeça, gente, só engravidava mulher dos 25 anos pra cima. Até então, eu nunca tinha convivido com a mulher grávida. Eu falei, como assim eu tô grávida? Como que eu posso estar grávida? Ele falou, sim, você tá grávida. Eu não comprei remédio, a gente não usava nada. Você tá grávida. Você deve estar grávida de uns 5 meses já. Porque você não menstrua tem um tempão. E você tá estranha tem um tempão. Porque querendo não tava inchadinha, né? E aí ele foi falar com a minha avó. Sabe o que a minha avó falou? Problema de vocês. E ela ainda teve coragem de falar assim, quando a criança nascer, você vai ter que ajudar mais ainda com as contas. Porque agora, né, você não tá pagando só as coisas pra mim e pra ela, né? A gente não vai dividir as contas assim, vai ter outra boca pra comer, vai ter outro banho pra tomar, vai ter mais uma luz pra ficar acesa. Então, você vai ter que ajudar mais ainda nas contas. Só foi o que ela falou, tipo, cagou. E, gente, o que vocês acham que ele fez? Fugiu, óbvio. O cara no outro dia, ninguém sabia nem onde tava. E aí eu fiquei desesperada, porque eu me vi sozinha, com 12 anos, com uma avó que não tava nem aí com nada, que só queria festar todo dia e usar as coisas todos os dias. E aí eu fui falar com a minha avó, falei, olha, vó, o fulano foi embora. E agora? Ela falou assim, agora você vai arrumar um emprego pra pagar a parte que ele pagava. Quando essa criança aí nascer, você tem que me ajudar nas coisas. Gente, beleza. Aí eu comecei a trabalhar numa lanchonete que tinha pertinho da nossa casa, sabe? Eu comecei a trabalhar lá e a moça me pagava por dia e me dava lanche. Tipo, eu podia pegar um lanche lá no dia e ela me pagava por dia. E aí, tipo, eu não falei pra ela que eu tava grávida. Quando passou uns 2 meses, eu já tava com a barriga bem durinha e redondinha. E aí ela foi e me levou... não. Pulei. Ela me perguntou se eu tava grávida. Eu peguei e falei que tava. A dona da lanchonete, ela falou, menina do céu, quantos anos você tem? Aí eu peguei e falei que eu tinha 12, né? Que até então a gente nem tinha conversado, só tinha combinado eu trabalhar lá, ela conhecia a minha avó, ela nem sabia quantos anos que eu tinha. Eu só andava emperiquitada, eu nunca aquela pessoa que tinha 12 anos. Ela ainda falou assim, cara, eu pensei que você tinha uns 18 anos. Ela falou assim, você tá fazendo acompanhamento? Eu falei, acompanhamento com o quê? Ela falou, acompanhamento no médico. Eu falei, como assim, acompanhamento médico? Na minha cabeça saiu no médico, quem tava passando mal? Ela falou, você já foi no médico alguma vez? Eu falei, não. E ela ficou, tipo assim, desesperada. Aí ela pegou e me levou no médico. Quando ela me levou no médico, eu já tava com 8 meses de gravidez. Eu tava 8 meses grávida. E minha barriga, gente, era muito pequenininha. Muito pequenininha. Porque minha filha, ela tava com... acho que é percentil baixo. Ela tava muito magrinha, gente. Eu tava com 8 meses, a minha filha não tinha nem 2,5 kg na minha barriga. Eu quase não tinha barriga. E o médico falou que eu quase não tinha líquido. Que a gente tinha que marcar o parto pra minha filha nascer, porque senão ela ia morrer dentro da barriga. E aí eu já, tipo assim, fiquei desesperada. A gente descobriu aí que era uma menina. E parece que eu, tipo assim, caiu minha ficha que eu ia ser mãe. E eu fiquei desesperada. E aí, a gente marcou pra fazer o parto nessa mesma semana. Eu lembro que ela me levou numa terça, minha filha ia nascer na sexta. E aí eu cheguei em casa, falei pra minha avó, falei, vó, fui no médico, não sei o que, vai nascer na sexta, não sei o que. E aí, como eu ganhava por dia, né, na lanchonete que eu trabalhava, minha avó só falou assim, e agora, como que você vai me passar o dinheiro do dia? Porque sexta-feira você vai parir, né? E até que você volta a trabalhar, que você vai ficar precisando de cuidado. E aí eu fui falar com a dona da lanchonete, falei, moça, a minha avó falou como que a gente vai fazer, por conta que eu vou ganhar minha filha e tal. Será que eu posso vir trabalhar no domingo? Tipo, porque na minha cabeça eu ia ganhar ela na sexta, aí eu ficava de boa sábado e ia trabalhar no domingo. Ela falou, Maria Eduarda do céu, você não tá entendendo o que é um parto. Você não tá entendendo o que é um resguardo. Falei, olha, minha avó falou que se for pra mim ficar sem ajudar nas contas de casa, que eu podia ir embora. Por conta que eu preciso ajudar, minha avó tem conta pra pagar e tal. Ela falou, não, mas você não pode viver nessas condições, você tem 12 anos e tal. Porque até então ela não sabia das negligências da minha avó. E aí ela falou, olha, você vai ficar aqui comigo e eu vou te ajudar pelo menos até o seu resguardo acabar. E aí eu fui falei com a minha avó que eu ia ficar na casa da moça, ela falou, ótimo, menos conta pra mim pagar. Se você não tá aqui, ok. Minha avó, gente, ela não tava nem aí com nada, sabe? E aí, eu ganhei a minha filha na sexta-feira, minha filha nasceu linda, linda, muito linda. Ela não nasceu 100% saudável, ela teve que tomar alguns medicamentos. Eu só fui conseguir sair do hospital com ela na outra terça-feira. E, ok, ela saiu, e mesmo a gente tendo alta do hospital, eu lembro que a gente teve que passar na farmácia e comprar mais um monte de medicamento que tinha que dar nos horários certos.
E eu fui ficar na casa da moça. Gente, aquela mulher, ela foi um anjo na minha vida e eu carrego ela no meu coração até hoje. Ela já faleceu. Mas vocês não estão entendendo, ela me ajudava com tudo. Ela me acordava, quando eu não conseguia acordar, ela me acordava à noite pra dar os remédios da minha filha. Ela me ajudava a dar banho nela, ela me ajudava a tomar banho, ela cuidava de mim. Muitas vezes, ela levava comida na cama pra mim, isso sem me cobrar R$1. Minha avó morava na mesma rua, minha avó nunca foi me visitar. Nunca foi ver minha filha, ela nunca quis nem saber como que era minha filha, como que era a bisneta dela. E ela me ajudou tanto, e o combinado era ficar lá até o resguardo acabar. E aí, quando ela me explicou que eu tinha que ficar 40 dias em repouso, quando acabou os 40 dias, eu perguntei pra ela como que eu poderia fazer. Se ela queria que eu voltasse pra casa da minha avó, se ela queria que eu me mudasse de lá. E quando eu fui perguntar isso pra ela, eu lembro que ela chorou muito. Ela chorou muito e falou, amanhã a gente conversa. Ela chorou muito, gente. Eu não entendi. Eu falei, por que você tá chorando? É que eu só tinha perguntado se ela queria que eu voltasse a morar com a minha avó. E ela começou a chorar. E aí, no outro dia de manhã, eu lembro que ela me acordou muito cedo, antes da lanchonete abrir. E falou comigo assim, Maria Eduarda, eu tive uma filha e ela faleceu na sua idade. Eu não sabia disso. Ela faleceu quando ela tinha 12 anos. E a minha filha, eu fazia de tudo por ela. Ela estudava em escola particular, fazia todo curso que eu podia colocar minha filha pra fazer, eu colocava. E aí o pai dela, a gente tava juntando dinheiro pra quando ela se formasse, quisesse fazer uma faculdade, ter alguma coisa. E a minha filha faleceu. E pra mim, você é a minha filha. Eu vejo a minha filha em você. E vendo tudo que você passou com a sua avó, vendo que a sua avó não te cuidava, não cuidava da sua bebê, hoje eu te enxergo como minha. Eu não consigo me ver longe de você. Por isso que ontem, quando você veio falar comigo se você queria ir embora, que você queria ir embora, se eu queria que você fosse embora, eu chorei. Porque, pra mim, eu senti como se mais uma vez a minha filha tivesse indo embora. E hoje eu sinto que a minha filha é você. E eu quero que você fique aqui comigo. Pra mim, a sua filha é minha neta. Essa e você mulher é um anjo. Então, o tempo que você quiser e precisar ficar aqui comigo, você pode contar comigo. Gente, aquilo pra mim, eu não sei nem explicar. Não dá nem pra falar que eu me senti amada. Eu me senti... Eu não sei, gente. Eu me senti, assim... Parecia que não era real. Porque ninguém nunca tinha falado algo tão carinhoso pra mim. Ninguém nunca tinha falado algo tão profundo pra mim. Ninguém nunca tinha falado algo, assim, que me tocasse tanto. Que eu nunca tinha escutado essas palavras em 12 anos da minha vida. Eu nunca tinha escutado que eu era filha de alguém, que eu era especial pra alguém, que eu fazia diferença na vida de alguém. Então, quando ela falou aquilo, eu não consegui ter reação. Eu só fiquei assim, falei, tudo bem. Gente, aquilo foi tão bom. O tempo que a gente morou junto foi tão bom. Foram os melhores anos da minha vida. A minha filha cresceu. A minha filha se tornou uma menina excepcional. Ela estudou... numa das melhores escolas da nossa cidade, porque pra mim ela era minha mãe. Ela pagou pra minha filha estudar numa das melhores escolas. Vou falar pra vocês, de todos os anos que a gente morou juntos até minha filha fazer 8 anos, porque ela faleceu. Quando a minha filha fez 8 anos, ela descobriu um câncer e infelizmente já não tinha muito o que fazer e ela faleceu com 8 meses que ela descobriu esse câncer. Minha filha sofre muito com isso até hoje, eu sofro muito com isso até hoje, faço terapia pra tratar. Porque ela foi a mãe que eu nunca tive. Eu não tive a oportunidade de ter uma mãe até os meus 12 anos, mas eu tive uma mãe dos meus 12 até os meus 20. E hoje eu ainda moro na casa que eu cresci, né? Que eu criei a minha filha. Na casa que pra mim foi... eu cresci, né? Com ela. Eu tive uma vida antes dela, mas aquela vida não foi uma vida digna. Então, pra mim, a minha vida foi com ela. Foi na casa dela. Eu tento não lembrar da minha vida antes dela. E hoje, eu não sei por onde anda a minha mãe biológica. A minha avó, ela continua na mesma vida. Ela não faz questão de mim, não faz questão da bisneta. A minha mãe, que eu chamo de mãe, que foi a minha mãe, ela infelizmente hoje mora com o Papai do Céu. O pai da minha filha, esqueci de falar, ele veio procurar ela quando ela tinha 5 anos, mas a minha mãe não autorizou ele ter proximidade com ela. Ele ainda falou que entraria na justiça e ela falou que ele podia entrar, que ela ia comprovar todos os anos de negligência, todos os anos que ele não compareceu, que ele não foi homem, que ele não foi pai. E então ele sumiu de novo e eu não tenho mais contato, não sei o que foi feito dele. Eu tenho a rede social dele, sei que ele mora em outro estado, mas ele não tem contato, nunca mais procurou, mesmo sabendo que a minha mãe faleceu. Ele não veio procurar a filha novamente. Hoje, eu não posso falar que somos muito felizes, porque a gente sente muito a falta da minha mãe. Mas eu consegui vencer. Hoje eu trabalho, tenho a minha casa, que foi a que a minha mãe deixou pra mim. Tenho tudo de material, mas eu não tenho ela mais comigo. E eu venci, né? Eu acabei vencendo, porque eu engravidei criança. Eu criei uma criança sendo uma criança, com a ajuda de uma pessoa maravilhosa, de um anjo que apareceu na minha vida. Hoje a minha filha é meu bem maior, ela é tudo que eu tenho pra mim. Eu falo que eu amo ela, eu abraço ela todos os dias, eu cuido dela como eu queria ter sido cuidada na idade dela. E eu tento ser pra ela pelo menos 1% do que a minha mãe foi pra mim. Que história linda, gente. Essa mulher foi um anjo da guarda, gente. Que pena que ela faleceu, mas que bom que ela foi morar com Deus, né? Mas, gente, que doideira, gente. Que doideira. 12 anos, incompetência desse cara que você viu, mais incompetência da avó que criava, gente. Meu Deus do céu, que loucura. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta se você já viu ou já ouviu algo parecido. É um grande prazer de ter aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.